Ora, boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos a mais um momento de transformação real para quem quer se destacar no mercado imobiliário com inteligência artificial e, claro, a estratégia. E, portanto, hoje trazemos um tema que poucos dominam, mas que faz toda a diferença na hora de fechar um negócio, que é o quê? A inteligência artificial em negociação. É verdade. Então, como é que vamos preparar contra-argumentos com base em dados, claro? Então, vamos ver aqui de onde é que nos estão a ver. Deixem alguns comentários de onde é que nos estão a ver, por favor. Ok. Porto, Coimbra, Aveiro, Algarve, Grande Algarve, Centro, Centro-Sul. Grande Lisboa, Grande Lisboa. Obrigado por partilharem as vossas localizações. Eu gosto sempre de saber de onde é que nos estão a ver, está bem? Para até ver onde é que esta inteligência artificial chega. E ainda bem que vocês estão presentes e deixem essa transformação, está bem? Deixem-me perguntar aqui quantas vezes é que vocês já tiveram numa organização e ouviste alguma frase como está caro, o vizinho vendeu por menos, não vale esse valor. Quantas, quantas vezes é que vocês já ouviram estas palavras? Quantas vezes? Comuniquem lá aí. Muitas, não é? Muitas, muitas, muitas. Gosto desse comentário. Gosto. E vocês ficam muito bem sem saber muito bem como responder, certo? Certo? Não é? E é perfeitamente normal, pessoal, está bem? Muitos consultores ainda entram naquelas negociações com alguns argumentos sólidos, com base na experiência e também na intuição, não é? Devido à vossa atividade profissional, mas isso já não é suficiente no mercado onde o cliente chega e cada vez ele é mais informado pelo mundo das tecnologias, está bem? E cada vez ele também é mais exigente, está bem? E hoje eu quero mostrar-vos aqui como é que nós podemos usar a inteligência artificial a vosso favor, tá bem? Para que nunca mais sejam apanhados de surpresa, tá bem? E portanto eu hoje vou revelar como é que vocês podem preparar de alguma forma respostas mais certeiras, ok? De alguma forma também mais estratégicas de valorização e, claro, também comparativos com dados reais de uma forma mais rápida, clara e com confiança, pessoal. Está bem? Confiança. Está bem? Portanto, porquê? Porquê é que é tão importante isto? Porque negociar não é só pressionar, é orientar com a inteligência. Tá bem? E isto é importante vocês terem isto na vossa mente. Tá bem? Preparação, preparação é a base fundamental de tudo. Tá bem? Portanto, porque a partir de hoje vocês vão para uma reunião ou vão para algo pessoalmente ou online, com uma grande vantagem na maioria que muitos outros não têm. Está bem? Chama-se preparação. Está bem? Então, bora lá começar, pessoal. Agora que vocês já perceberam aqui um bocadinho sobre o impacto da inteligência artificial que pode ter nas vossas negociações, tá bem? Está na hora de olharmos para aquilo que realmente acontece no terreno, todos os dias, ok? Que é o quê? Porque é que antes de mostrar as soluções é importante fazermos um diagnóstico honesto, pessoal, ok? Vamos identificar o quê? Caderninho. Anotem no vosso caderninho todas estas situações. É o quê? Como é que os consultores estão a preparar hoje? Olhem para o vosso dia a dia, ok? E também veem a questão dos outros consultores na vossa equipa, por exemplo. Como é que vocês estão a negociar hoje? É importante nós termos isso em mente. E qual é que é o motivo que muitos ainda perdem o controle da conversa logo nos primeiros minutos? Ok? É importante nós termos isto, porque muitas das vezes está na forma como nós expomos a situação. Tá bem? E vamos analisar aqui um bocadinho todos juntos a realidade atual das negociações no ramo imobiliário, tá bem? Para depois nós podermos ver exatamente onde é que a inteligência artificial pode entrar
como o vosso braço direito estratégico. Está bem? Portanto, anotem todos estes pontinhos aqui no vosso caderninho, está bem? Que eu peço sempre, em todas as nossas lives, um caderninho, uma caneta, porque tudo aquilo que eu disser aqui pode ser muito importante e pode fazer a diferença no vosso dia a dia, está bem? Portanto, preparados para reconhecer esses cenários? Sim? Boa, boa, é isso mesmo, pessoal. Então, primeiro ponto, ok? O diagnóstico da realidade já no terreno, ok? Isto é fundamental nós olharmos para o nosso dia a dia, ok? E percebermos, ok? O vizinho vendeu mais barato? Este imóvel está a 100 mil euros acima da média? Ok? Ai, não vou avançar agora, o mercado está a baixar. Quantas vezes vocês já ouviram isto? Muitas. Muitas, certo? Portanto, estas frases aparecem todos os dias, pessoal, está bem? E se a vossa resposta for baseada em apenas em experiências ou em emoções, correm o risco de perder a venda, está bem? Mesmo que tenham razão, está bem? Portanto, hoje o cliente já vem com apps no telemóvel, não é? Acesso aos idealistas e portais imobiliários, entre outros, conhecimento por vídeos ou até mesmo no canal do YouTube e o ChatGPT no bolso. É ou não é? É ou não é? Não é? Ou seja, o vosso cliente hoje chega mais bem preparado do que muitos consultores imobiliários. De certeza absoluta. E qual é que é a boa notícia aqui? É que vocês também podem estar preparados. Com mais inteligência e com mais dados. Está bem? Segundo ponto. As duas reais de um consultor na negociação. O que é que isto quer dizer, pessoal? O que é que isto quer dizer? Vocês sentem-se inseguros por rebater o preço ou comparação? Ou fazer algum tipo de comparação? É o quê? Vocês faltam algum tipo de história de dados para contar a algum cliente, fazer comparação, estudo de mercado, por exemplo? Faltam-lhes ferramentas? Falta analisar esses dados? Têm dificuldade em analisar os estudos de mercado? Conseguem decifrar toda aquela informação que está nos estudos de mercado? Têm receio relativamente a parecer um bocadinho insistente ou vago na vossa questão? Ou na vossa resposta? Ok? Têm que ser muito claros. Não é? Acabar com aquela aceitar uma negociação só para fechar e não perder? É isso? Pessoal, isto cria para vocês todos ansiedade. Cria ou não cria ansiedade para vocês? Quebrar alguma autoridade e reduzir o valor mais preciso no vosso trabalho. Está bem? É preciso eliminar aqui alguns pontos e nós temos ferramentas no nosso dia a dia que nos ajudam a sermos mais precisos, sermos objetivos e claros perante o nosso cliente. Está bem? Nós somos profissionais. Está bem? Nós temos conhecimento sobre a matéria e, portanto, temos de transmitir isso ao nosso cliente. Está bem? Terceiro, soluções com inteligência artificial. Como é que o robô vos prepara para vocês ganharem na negociação? Ok? É o terceiro ponto. Está bem? A linha A, muito importante, está bem? A linha A, comparativos de mercado e geradores de IA. Como é que nós vamos fazer isto, pessoal? Parece confuso, mas não é. Ok? Entrar com o telemóvel no ChatGPT, está bem? E a dizer este imóvel, esta localização, este metro quadrado, esta tipologia, etc. Ok? Comparativos de mercado. Está bem? O vosso cliente responde assim, com um texto de contra-argumentos com base em valores muito semelhantes. Dá-vos uma resposta. Está bem? Podem fazer comparações complementares com portais do Idealista, o Casafário, o Imóvel Virtual. Dá-vos este tipo de soluções para vocês poderem contrapor os valores. Os valores, as comparações, porque é que este vale mais, este vale menos. Está tudo ali. Ok? Está tudo ali, pessoal. Bem, vou-vos dar aqui um exemplo para vocês perceberem melhor como é que este tipo de ferramenta de inteligência artificial consegue-vos ajudar a ganhar uma negociação. Imaginem na zona de
da Grande Lisboa, mais precisamente, por exemplo, em Almada, ok? Vocês têm um T2, com uma garagem, com 90 metros quadrados, e estão atualmente entre os 230 mil, 250 mil, vá, um valor, está bem? E esta ferramenta, ele te ajuda a posicionar-te melhor, a dar um estudo de mercado melhor perante o teu cliente, está bem? E ele tem ainda, imaginem que esse apartamento em Almada tem uma vista para o rio, está bem? O que ele posiciona ainda acima da média, está bem? Este tipo de ferramenta vai-te ajudar a criar ferramentas de negociação muito mais poderosas do que aquilo que muitas das vezes o vosso estudo de mercado tem. Porquê? Porque é a ferramenta de IA que te vai analisar, que é muito mais interativa e leva-te para outro tipo de também de emoção, negociação, coisa que aquilo que no papel não está. E tens que ser tu, com base na vossa preparação. Tá? Ok? Sim, pessoal. Ok? A linha B. Ok? Outro exemplo. Análise de tendências de valorização. Ok? Usar a inteligência artificial para fazer cruzamentos. Isto é brutal. Ok? Infraestruturas públicas, novos empreendimentos que possam também surgir no mercado, escolas e acessos também. Vou-vos dar aqui um exemplo. É importante que numa determinada zona, por exemplo, a zona de Almada, nós possamos indicar, já que temos esse imóvel para vender, é importante nós pedirmos à nossa inteligência artificial, à nossa ferramenta, que nos diga: olha, este imóvel vai valorizar naquela zona X, não é? Porque tem aquela tendência de vai construir ali um empreendimento, vai haver ali novos acessos ali àquelas estradas novas, vai ter novas escolas. Tudo isso é importante nós destacarmos no nosso cliente, na base da negociação, ok? Vou-vos dar aqui um exemplo. Com base de 15 meses, 24 meses mais ou menos, aquela zona, por exemplo, valorizou 12%, ok? Com base numa nova linha do metro que já foi aprovada, espera-se um aumento adicional de 8 a 10%. Com base naquelas infraestruturas públicas que realmente vocês tenham conhecimento, ok? Podem, ok, tem aqui esta base de informação, ok? Que vai sair aquela infraestrutura X, ok? E com base nestes exemplos, temos o nosso funcionário robô que nos diz que estas são as tendências mais específicas para aquela zona. Estão a ver? Pessoal, este tipo de negociação e argumentação ajuda completamente vocês a, a- sim, ajuda completamente vocês a negociarem, não é? Exatamente isso que o colega está a dizer. Que é muito melhor vocês saberem explicar um estudo de mercado com base em informação que vocês sabem ler do que terem 7 ou 8 páginas que vocês não conseguem interpretar os dados. E vocês nem sabem de onde é que aqueles dados vêm. Ok? E há clientes para testar, eles questionam sempre, fazem sempre perguntas relacionadas que vocês se calhar não estão habituados a responder e não sabem responder. Portanto, vale mais vocês saberem uma base analítica e tendências de valorização daquela zona muito específica para vocês poderem negociar e falar. Olha, naquela zona vai haver isto e isto e isto. Está aqui. Do que aparecer 7 ou 8 páginas e vocês não sabem por onde é que há de começar. Ok? Muita atenção, pessoal. Vá mais pouco, ok? Um estudo de mercado pouco, com pouca informação, mas útil para aquilo que o nosso cliente quer saber e deixem a ferramenta da inteligência artificial funcionar. Está bem? Mas saibam explicar ao cliente. Isso é muito importante, malta. Está bem? Ok? Até aqui? Senão eu explico de outra forma. Está bem? Sim? Boa. Outro ponto muito importante, agora linha C, pessoal. Outro ponto muito importante é o storytelling, da justificação do preço. O que é que isto quer dizer? Storytelling é contar uma história, ok?
E a inteligência artificial pode gerar uma narrativa mais lógica baseada com a que é essa informação. Nomeadamente, pode referir ainda relativamente aos acabamentos, ao piso, à exposição solar, à eficiência energética. Podem pedir a essas ferramentas para vos proporcionar essa storytelling. Ok? Isso é maravilhoso. Vou-vos dar aqui um exemplo para vocês perceberem melhor. Este imóvel está num prédio recente com uma certificação energética A+. Tá bem? A orientação solar é nascente poente, ok? E uma garagem individual. São estes os fatores que sustentam o valor atual. Okay? Ele referiu ali várias coisas. Acabamento, piso, exposição solar e a eficiência energética. E depois vocês podem alongar aqui muito mais, que há muito mais por falar. Está bem? Pessoal, uma coisa dessas mais diferente. Está bem? A linha D. Outro ponto bastante importante que vocês devem realçar na vossa base de negociação, que é o quê? As objeções. Está bem? O que é que isto quer dizer? Criar uma base de objeções comuns. Okay. Está caro, não é o momento, quero ver mais opções. É ou não é verdade? Como é que nós arranjamos aqui contornar estas objeções? Com a ajuda do ChatGPT ou IA. Vocês depois têm um Make ou têm o vosso CRM, o robô responde automaticamente. Ok? Olha, percebo a sua preocupação, posso mostrar-lhe imóveis mais semelhantes, mas sabe que este é um dos poucos com um terraço ou com uma vista deslumbrante naquela zona, por exemplo. Estão a ver? Portanto, são vários tipos de objeções que vocês têm que estudar muito bem o imóvel, ok? E até podem utilizar esta ferramenta de inteligência artificial para colocar a morada do imóvel, por exemplo, e, ok, quais é que são o tipo de objeções que eu tenho relativamente a este tipo de imóvel? E estarem preparados, malta. Ok? Eu sinto que muitos dos consultores imobiliários vão à angariação assim em leões, mas depois não há nenhum tipo de preparação de negociação. Está bem? Tenham muita atenção a isso. Está bem? Porque isso é mais um ponto que muitas das vezes vocês perdem ou esbarram ali nessa questão. Está bem, malta? Outro ponto muito importante são simulações de cenários de investimento. Ok? Não vão às escuras para quando forem falar com o vosso cliente. Ok? Precisamente o serviço de automação, por exemplo, o serviço de ManyChat, consegue classificar esse cliente e qualificar, que é muito importante. Tá bem? Vou-vos dar aqui um cenário. Se aquele tipo de imóvel for arrendado por 1.000 euros, ok? Qual seria o retorno anual? E em quanto tempo recupera esse investimento com a valorização esperada? Okay? Isto é uma simulação de um cenário de investimento. Ok? E vocês têm que saber analisar se aquele é, ok, aquele imóvel que eu vou ver é para investimento, não é? Pode ser para rentabilizar ou não. Está bem? Ou seja, com esses sistemas de inteligência artificial, vocês conseguem ter respostas mais claras, também com um impacto numérico, que é isso que o cliente quer. É quanto é que eu vou receber? Quanto é que eu posso investir aqui? Ok? Isto é ideal para clientes investidores ou para clientes nacionais, ok, eu tenho uma segunda habitação, então vou rentabilizar, por exemplo. Estão a ver? Portanto, tenham esse tipo de análise, está bem? Antes de falar com o vosso cliente, tá? Quarto ponto, que também é muito importante, maltinha. Quarto ponto, ok? Ferramentas práticas que podem ser utilizadas neste tipo de negociação, ok? Ou neste tipo de objeções. ChatGPT, ok? Colocar determinados prontos, personalizados, para gerarem melhor os argumentos, ok? Tem o Casafário, o Idealista Analytic, para levantamento de dados de mercado, ok? Que são muito bons, está bem? Depois tem o Notion mais o Make para fecheiros dinâmicos
com scripts de respostas. Tá bem? E ainda tem o Power BI ou o Google Laker Studios com dashboard para poderem usar em determinadas visitas. Tá bem? Se assim o entenderem, eu estou-vos a dar várias ferramentas que podem ser úteis para o vosso dia a dia neste tipo de situações. Tá bem, pessoal? É o Power BI. Sim. Tá bem? Ok. E então, o que é que nós tiramos aqui de conclusão relativamente a esta live de hoje? Que a nova postura de um consultor muito mais inteligente, ok? Muito mais informado, muito mais preparado, que é isso que nós queremos, certo? Então hoje o consultor que lidera a negociação não é só quem fala mais, ou quem tem mais, que é um ar mais comercial, é o que mostra realmente mais dados, pessoal. Se vocês forem ter com o vosso cliente e apresentarem, seja uma forma digital, um online, se fizerem, vocês fizerem muitas reuniões online, isto também pode ser baseado aqui, de online, está bem? É aquilo que está mais bem preparado, está bem? E quando vocês têm um funcionário robô que vos prepara estes argumentos todos, com factos, análises e clareza, ok? Vocês deixam de reagir e começam a produzir e a conduzir a estrutura da negociação, claro. Está bem? Até aqui? Sim? Portanto, agora que vocês já viram aqui o poder desta IA na parte da negociação e como é que ela pode realmente ajudar a responder com maior confiança naqueles dados e com mais inteligência. Como é que ela trabalha? Exatamente, na preparação. Né? E uma coisa é certa, pessoal. Vocês não precisam de entrar em nenhum tipo de negociação às escuras. Vocês hoje têm as ferramentas ideais para tudo isto e fazerem exatamente um bom trabalho. Ok? Está bem? Portanto, hoje vocês têm boas ferramentas que há 5 ou 10 anos atrás ninguém tinha. Está bem? Vocês hoje têm uma estratégia clara e vocês podem ter um funcionário robô preparado e programar tudo por ti. Para vocês irem à reunião com bem preparados, com uma boa apresentação e prontos para negociar e para angariar e para vender, claro. Ok? Portanto, o conhecimento está aí. A decisão de aplicar é que é vossa. Não é? Vocês são bons profissionais, são trabalhadores, precisam destas ferramentas. Não é? Portanto, agora estamos a chegar ao fim de esta live, está bem? Quero-vos agradecer aqui por vos estarem desse lado, também é super importante vocês poderem ouvir aqui estas formas de negociação, de formas de alterar o vosso método de trabalho, verificar o que é que vos está a empatar e atrapalhar aí a vossa estrutura. É importante vocês ouvirem este tipo de situações, também. Portanto, os investidores são importantes também para nós podermos negociar as nossas apresentações. Está bem? Portanto, levem estes temas bastante a sério e olhem para o vosso trabalho, o que é que qual é que é a área que vocês trabalham mais? Proprietários, compradores, área de investimentos, área do mercado de arrendamento, é o quê? Para vocês estarem mais bem preparados e não irem às escuras, porque hoje em dia só vai às escuras quem quer. Está bem, pessoal? Certo? Alguma questão? Estou disponível via e-mail, WhatsApp. Está bem? Portanto, se vocês quiserem apoio para aplicar isto tudo, é só comentarem aqui, negociar com a IA, tá bem? Ou enviar uma mensagem e eu envio-vos o modelo, como é que isto tudo é estruturado, tá bem? Para vocês não se perderem, tá bem? Portanto, partilhem esta live com outros colegas que precisam realmente de ter esta vantagem e esta mais-valia no vosso dia-a-dia. Portanto, lembrem-se, uma coisa muito, muito, muito importante. Quem lidera a negociação? Quem é? Não é quem fala mais, pessoal. É quem mostra os dados certos, na hora certa. Está bem? Memorizaram? Sim? Então vá, pessoal. Até à próxima e continuem a vender com inteligência, está bem? Boa continuação de uma boa semana e um bom fim de semana e um beijinho e bons negócios.